Capítulo 32, exercício 33. O interruptor da figura 32-33 está na posição mostrada por um longo tempo. No instante t igual a 0 segundos, ele é trocado para a posição B. Quais são a carga sobre o capacitor e a corrente I através do resistor? A. Imediatamente após o interruptor ser fechado. P. Em t igual a 50 microsegundos. E C em t igual a 200 microsegundos. Bom, vamos começar com o fato dele estar ligado na posição A durante um tempo muito longo. Então, se ele está na posição A durante um tempo muito longo, mesmo a gente considere as resistências do circuito, a resistência interna da fonte, ou do fio que está ligando, ou algo assim, o capacitor vai estar totalmente carregado. O tempo que ele leva para carregar, se eu não tenho nenhum resistor limitando, que é esse caso, é muito rápido. Mas a ideia de estar um tempo muito longo é o fato da gente considerar que, nesse caso, a DDP do capacitor, certo, vai ser 9 volts. E, consequentemente, a quantidade de carga envolvida no capacitor, que é a sua capacitância vezes a sua diferença de potencial, vai ser 4 vezes 10 a menos 6, que é 4 microfarads, vezes 9 volts. Certo? Isso dá 36 vezes 10 a menos 6, isso é 36 microcoulombs. Essa é a quantidade de carga envolvida no capacitor nesse instante. Bom, aí a gente liga ele em B. E o item A pede qual é a quantidade de carga e qual é a corrente no ato de ligar no item B. Entre a quantidade de carga envolvida e a corrente, tem um ponto em comum. A corrente, que inicialmente tem o seu valor, que é a diferença de potencial sobre resistência, que a gente já vai calcular, cai no tempo. Diminui no tempo quando o capacitor está totalmente descarregado, a corrente é zero. E a mesma coisa é a quantidade de carga, que vai ter uma quantidade de carga inicial, que são 36 microcoulombs, e a corrente e a carga vai cair no tempo até que o capacitor esteja totalmente descarregado, se a quantidade de carga total é igual a zero. Então, independente da situação, a quantidade de carga ela vai variar no tempo, que vai ser a carga inicial para tempo igual a zero, vezes E a menos T sobre RC. Ele vai cair exponencialmente. A carga inicial a gente conhece, porque ela é exatamente a mesma carga que foi acumulada quando estava na ponto A. Então a gente vai colocar a unidade em microcoulombs. Então vou colocar 36 E a menos T sobre RC. A única coisa que falta é conhecer quem é o RC. No caso, o RC é a nossa resistência, que é 25 ohms, vezes a capacitância, que é 4 vezes 10 a menos 6 farads. E a gente vai ter 4 vezes 25, 100 vezes 10 a menos 6, isso é 100 microsegundos. 100 microsegundos é o tempo característico de carga e descarga do capacitor e do resistor, considerando o resistor de 25, nesse caso é de descarga, e a gente, como o item B e C tem a unidade em microsegundos, a gente vai manter essa unidade em microsegundos. Consequentemente, a nossa carga vai variar no tempo, como 36 microcoulombs, a unidade continua sendo microcoulombs, elevado a menos T sobre 100. Bom, é dessa forma que a carga varia no tempo. Bom, e a corrente também vai variar no tempo dessa forma. Isso é, a minha corrente vai variar no tempo. Uma corrente inicial, para t igual a zero, é a menos t sobre 100. Só fica faltando
é a gente conhecer, que é outra resposta do item A, a gente saber qual é a corrente para T igual a zero. Então, e a corrente para T igual a zero, quando ele liga no item B, a diferença de potencial sobre o resistor, né, nos extremos do resistor, é igual à diferença de potencial nos extremos do capacitor. Consequentemente, a nossa corrente nesse instante, que é o I0, é igual à diferença de potencial, que é o 9 volts, que é a diferença de potencial sobre o capacitor, dividido por 25 ohms, que é a resistência do nosso circuito. E 9 por 25 dá exatamente 0,36 amperes. Ok? Essa é a corrente inicial para T igual a zero. Isso é, a nossa corrente vai variar no tempo da forma 0,36 a menos T sobre 100. Bem, vamos lá, o item B. O item B, o que vai acontecer para T igual a 50 microsegundos? Bom, a gente manteve o tempo característico em unidade de microsegundos. Se eu boto T igual a 50, fica 50 sobre 100, isso dá meio. Então a nossa carga nesse instante vai ser 36 a menos meio. Certo? E essa conta dá 22 microcoulombs. E a nossa corrente, do mesmo jeito, vai ser 0,36 vezes E a menos meio, isso é 0,22 amperes. Bom, no item C, a gente tem o tempo. Ele pede porque acontece o tempo igual a 200 microsegundos. 200 microsegundos, se a gente substitui lá no T, fica E elevado a menos 200 sobre 100, isso é elevado a menos 2. Então a nossa carga vai ser 36 E elevado a menos 2, isto é 4,9 microcoulombs. E a nossa corrente 0,049 amperes. Ainda é uma carga ou uma corrente significativa, certo? Então, aqui é para meio tempo de carga e descarga, aqui é 2 vezes o tempo de carga e descarga. Só para completar o nosso problema, considere ele 10 vezes o tempo de carga e descarga. Isso é o tempo igual a 1000 microsegundos ou 1 milissegundo. Então, 1000 microsegundos, que é 1 milissegundo, eu boto E elevado a menos 1000 sobre 100, que é elevado a menos 10. Então, nossa carga vai ser 36 elevado a menos 10, que vai dar 1,6 vezes 10 a menos 3 microcoulombs. E a corrente fica 16 vezes 10 a menos 6 amperes, ou 16 microamperes. Então veja, a nossa corrente estava em torno de 0,36 amperes, isso é 36 vezes 10 a menos 2, e agora está 16 vezes 10 a menos 6. São 4 ordens de grandeza a menos. Mesma coisa para carga. Dependendo do seu instrumento de medida, esse valor já fica difícil de ser medido por ele. Então é o que a gente considera na prática que o tempo pelo qual o capacitor está descarregado e a corrente foi a zero. É o nosso tempo real, que a gente chama matematicamente de infinito. No padrão é 10 vezes o tempo de carga e descarga.
Mas é claro, volto a dizer, isso depende do teu instrumento de medida. Na verdade, o tempo infinito vai ser aquele pelo qual o teu instrumento de medida não consegue mais medir a carga ou a corrente, ou a DDP, ou a diferença potencial, ou a corrente do capacitor, ou do circuito pelo qual ele está ligado. Então, o padrão é 10 vezes o tal C. Mas é claro que se o teu instrumento tiver medir valores menores do que esse, então a gente tem que considerar um tempo maior. Mas a princípio, esses tempos são o tempo que a gente considera como um infinito matemático, certo? Aquele pelo qual o instrumento de medida não mede mais. É isso.